Lembre-se que você tem um acusador da tua alma 24 horas. Existe um acusador dos seres humanos que ele nos acusa 24 horas. Todos os dias ele está dizendo no teu coração: não adianta tu pedir perdão, que tu não vai receber perdão. Todo dia o acusador da tua alma está dizendo para você: o que você fez não tem perdão. Todo dia ele quer implantar na tua mente que aquele pecado que você cometeu não vai ser perdoado. Essa é a maior mentira do diabo. Esse é o maior engano de Satanás na mente humana. Dizer para você que o teu pecado não tem perdão. Ele quer esconder com essas atitudes dele, com essa acusação, a cruz de Cristo. O acusador da tua alma quer esconder com essa acusação que ele faz a você, no teu coração, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele quer que você esqueça do sacrifício que o Filho de Deus fez por você, fez por tua vida. Não esqueça que o Senhor Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Todo ser humano, quando pedir perdão a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, será perdoado. Não importa o tamanho do meu pecado, não importa o tamanho do teu pecado, porque para aqueles que creem na cruz de Cristo, no sacrifício que o Senhor Jesus realizou, todos os pecados serão perdoados aqueles que creem em nome do Filho de Deus. Amém, igreja? É claro que para um pecado ser perdoado, tem que existir um pedido sincero, um pedido de alma. Você tem que pedir perdão, reconhecendo o teu pecado, reconhecendo que em Jesus está o perdão dos pecados. Para o meu pecado ser perdoado, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador e que eu pequei e que o Filho de Deus pode perdoar os meus pecados. Quando nós pensarmos dessa maneira, o diabo, o acusador da minha e da tua alma, não tem mais poder sobre a sua vida. Amém, igreja? A partir dali, a única palavra é: agora vai e não peques mais. Entenda que o pecado tem perdão, e o único que perdoa pecado é o Filho de Deus. Ele mesmo se entregou no madeiro como um cordeiro mudo para tirar os pecados do mundo. O meu pecado e o teu pecado tem perdão quando nós nos rendemos aos pés de Cristo com sinceridade no nosso coração e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos daquilo que fizemos. E aquilo, a partir daquele momento, não pode mais fazer parte da minha e da tua vida. Neste momento, você está perdoado dos teus pecados. Amém? A partir dali, quando vier uma acusação, não se sinta culpado. Fale no seu coração: Cristo já me perdoou. Demônio, acusador da minha alma, o Filho de Deus já te venceu na cruz do Calvário pelo meu pecado e eu já estou perdoado. Lembre-se que nós somos pecadores por natureza. João, ele veio dizendo na primeira carta de João: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a palavra da verdade não está nele. Se eu, como pregador, disser que eu não tenho pecado nenhum, eu sou mentiroso.
Se você algum dia disser que não tem pecado nenhum, você é mentiroso, segundo a palavra de Deus. Mas lembre que Jesus Cristo, Ele se entregou por você no madeiro para perdoar os teus pecados. Satanás quer esconder essa parte da história, que o teu pecado não tem perdão, que o que você fez é imperdoável, que aquilo que você fez não tem jeito, ninguém pode perdoar. Isso é uma mentira de Satanás. Essa é a maior mentira que Satanás está pregando nas mentes para os pecadores continuar no pecado, porque o pecado mata. O pecado é quem leva à morte. O pecado é a morte. Salmos capítulo 32 e versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, pessoal? Nós não estamos falando de qualquer ser humano. Nós estamos falando de Davi, aquele que se tornou a menina dos olhos de Deus. Por que Davi se torna a menina dos olhos de Deus? Porque Davi reconheceu diante do seu Deus que no seu Deus existia salvação de pecado. Enquanto Davi calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos, pelos seus constantes gemidos todos os dias. A vida de Davi se tornou em uma sequidão no estio, aonde não havia paz, aonde todos os acusavam, aonde todos queriam a morte e a destruição de Davi. Mas no dia que o rei Davi se curvou diante do seu Deus e reconheceu os seus pecados e as suas iniquidades, e não mais ocultou elas do seu Deus, e pediu perdão, o perdão foi concedido ao rei Davi. E lembre-se que o pecado do rei Davi era um pecado de morte, era um pecado que para Israel não tinha saída, não tinha outro meio senão a destruição do próprio rei Davi. Davi continuou sendo a menina dos olhos de Deus, porque Davi se rendeu diante do seu Deus e pediu perdão pelos seus pecados. Nunca aceite na sua mente a acusação do inimigo da tua alma, que o teu pecado não tem perdão. É o inimigo da tua alma quem está querendo te levar para o inferno. No Senhor Jesus Cristo, no sacrifício feito na cruz pelo Filho de Deus, está o perdão daqueles que reconhecem que são pecador e se rende diante do seu Senhor e buscam misericórdia. Amém, pessoal? No Filho de Deus está o perdão. Não importa o tamanho do meu e do teu pecado, não oculte ele diante de Deus. Se for possível, chore todo dia na presença desse Deus. Dobre os joelhos na sua casa e peça perdão. Peça misericórdia. Peça perdão com súplica. Peça perdão com lágrimas. Confesse para ele: Senhor, eu me arrependo do meu pecado e da minha iniquidade. E todos os pecados que o diabo tentar te acusar por ele,
Dobre os seus joelhos diante do seu Deus e peça perdão, se for possível, milhões de vezes. Se você pedir uma vez e se arrepender de verdade, você já está perdoado. Mas se você sentiu que o perdão ainda não chegou, não é culpa de Deus, é porque você não pediu com sinceridade. É porque você não falou diretamente com o seu Deus. Você não abriu o teu coração para falar com o teu Deus. Todo pecado é perdoado ao Senhor Jesus Cristo quando o pecador reconhece o seu pecado. Amém, igreja? Pense no que eu vou te dizer. Não existe pecado diante do Filho de Deus que não seja perdoado, desde que o pecador reconheça o seu pecado, reconheça que aquele é o pecado que você cometeu e peça perdão diante do seu Salvador por aquele pecado. No Senhor Jesus Cristo está o perdão de todos os pecados, de todos os pecadores, de todos que se arrependem e reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Se você fizer do Senhor Jesus Cristo o único Senhor e Salvador da tua vida, e não ocultar os seus pecados, mas confessar todos diante dele, com choro, com súplica, pedindo a ele misericórdia, e dizendo: Senhor, tenhas compaixão da minha vida. A partir deste momento que você pedir o perdão, você está perdoado. Não se sinta mais culpado. Não se sinta mais ameaçado se você já fez assim. O inimigo da tua alma vai continuar te acusando. Não esqueça que ele tentou até o Filho de Deus. Não esqueça que o tentador, ele vai continuar querendo mostrar o teu pecado. Ele vai continuar querendo mostrar os teus defeitos. Ele vai continuar querendo inflamar o teu coração para você enxergar o tempo todo os teus defeitos e dizer que não tem jeito para a tua vida. Dizer que para você não tem mais saída. Ele quer que você diga que você vai pagar pelos teus pecados mesmo, que ninguém mais vai pagar senão você. Sabe o que Satanás vai colocar no teu coração para você continuar no pecado? Ele vai dizer para você: continua fazendo tudo isso, continua pecando, porque você já vai pagar pelos teus pecados mesmo. Isso é a maior mentira do diabo para você. O teu pecado terá perdão. Se você pedir agora, eles serão perdoados agora. Se você pedir perdão com o joelho dobrado dentro da tua casa, eles serão perdoados naquele momento. Mas aquele que quer levar a minha e a tua alma para o inferno, vai tentar colocar no teu coração, dizendo: não adianta, porque você vai pagar pelos teus pecados, porque está vendo o que você fez, está vendo o que você fez, não tem perdão. Isso é a maior mentira de Satanás. O Senhor Jesus Cristo é quem perdoa pecado. O Deus de Davi é o Deus que perdoa pecado. Leia mais em casa essa mensagem. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Quando eu confessei os meus pecados ao Senhor, Ele me perdoou e me livrou a alma, e me salvou da morte. É a visão de Davi. Tenha entendimento da palavra, pessoal, para que o inimigo da tua alma não fique te acusando.